Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pipocando, como o Bock diz, truzeira. É truzeira esse aqui? Truzeira. É truzeira. Pode pegar sua espada e seu escudo, porque a gente vai falar aqui das séries medievais pra você matar a saudade de Game of Thrones. Não tem tandandararara, mas tem gente morrendo, cabeça, tem sexo, muita coisas coisa. todas. E antes de falar nessa lista, eu preciso contar aqui de um outro jeito de você matar a saudade do Game of Thrones. Que é Conhecendo. Esse também é um jeito bom, mas você também pode conhecer os cenários da série na vida real. É só você ter muito dinheiro, tempo disponível, 40 dias pra viajar pela Europa. Não é. E aí tá É tranquilo. só você dar uma olhada no nosso novo canal que fala exatamente sobre viagem, galera. Os cenários de Game of Thrones na vida real, lá no Viajando. Passa lá e dá uma olhada. É isso aí, gente. Eu participei do vídeo, tá muito legal. Assista que você vai querer visitar. Eu já, inclusive, estou indo embora agora. Eu Mentira, também. Próximas tá férias de vou mim. pra lá, em vez de Ubatuba. E a gente começa falando de The Tudors, que mostra a trajetória do rei Henrique VIII, a sua vida amorosa meio conturbada e as intrigas políticas na Inglaterra no século XVI. E antes de mais nada, já vale assistir a série só pela presença da Natalie Dormer, conhecida por fazer a Margaery Tyrell de Game of Thrones, e que destrói no papel da Anne Boleyn. I ask them only to judge it kindly. E na verdade, todas as esposas do protagonista foram escolhidas a dedo, afinal ele ficou famoso por ser casado 6 vezes com mulheres lindas pros padrões daquela época. If you would take my advice for what it's worth, find a rich man to marry who is too stupid to know anything about politics. O próprio ator, o Jonathan Rhys-Meyers, foi escolhido justamente para passar essa imagem de sedutor, e ele encarnou muito bem o personagem galã que precisavam na série. Exatamente. E a aparência de Henrique VIII era considerada, assim, o padrão de beleza ideal no século XVI. Uau. Pra falar assim, você tá muito Henrique VIII hoje, viu? 7 era meio feio, mas sétimo- o 8 é tipo iPhone, eles estão acertando no 8. E esse monte de rostinhos bonitos, o visual bem fiel à Idade Média e todas as conspirações da série são tão irados que dá vontade de maratonar tudo de uma vez só. É verdade. Além disso, a série já levou quase 50 premiações internacionais, recebendo pelo menos um Emmy em cada uma das 4 temporadas. Então é uma série assim, talvez você não veja toda aquela sanguinolência do Game of Thrones, mas as intrigas políticas, É boa pra a caramba. corrupção, vai estar aqui. to pull England back from the brink of catastrophe and ruin. Os Borgias é uma outra série sobre corrupção e as conspirações da nobreza na Idade Média e surgiu para preencher o vazio que ficou com o final de The Tudors. We have been entrusted with the keys to his kingdom. Tudo começou com o Neil Jordan, diretor de Entrevista com o Vampiro e Traídos pelo Desejo, que teve a ideia de fazer um filme sobre a família criminosa. Os caras chegaram até a cogitar o Colin Farrell e a Scarlett Johansson para os papéis principais. Mas o Steven Spielberg deu a sugestão de criar uma série, ajudando nas negociações com a emissora Showtime e fechando um acordo com até 4 temporadas de exibição. A mão do titio Spielberg ajuda muito, entendeu? É lógico. O próprio Neil Jordan assinou o roteiro e o resultado é uma trama cheia de assassinatos, traições pra deixar qualquer Lannister aí com inveja. O mais da hora é que essa série ela é realmente baseada em fatos reais, então mesmo que tenha aí algumas licenças poéticas na série, a família Borgia realmente fez quase tudo que aparece na série. Why are you holding a baby goat? It will become a unicorn. Pra ter uma noção, o Mário Puzo, que é o autor do livro O Poderoso Chefão, já declarou que se inspirou nos Borgias quando criou o Corleone. Irado. Então é da hora saber essa história, se É, você é fã de cinema, Ele enfim. também, cara, já lançou um livro chamado Os Borgias, que mescla ficção e fatos históricos. Muito louco. You told me that the Pope can love God, but to be seen to love anyone else would be impossible. The White Princess é uma série que surgiu como sucessora de The White Queen, mas tem uma pegada bem mais política que a primeira e isso merece ser citado aqui. As duas são baseadas em livros da autora Philippa Gregory, uma historiadora fascinada pelo período Tudor, responsável também por alguns best-sellers sobre essa época. Qual o período que você mais prefere? Ah, tudo. Tudo que passa Tudo nessa... que passou. O próprio George Martin se inspirou nesse período histórico aí entre 1400 e 1600 quando escreveu o Game of Thrones. Muita gente fala que a Idade Média não existiu, sabia, né? Que ela foi escrita, blá blá blá. As pessoas falam tanta coisa teoria bacana, da conspiração, né? até que a Terra é plana. E a história começa com o casamento arranjado da Elizabeth de York com o Henrique VII, que foi planejado inclusive para formar uma aliança, mas acabou rolando um monte de conflitos entre os dois. Proof of treachery from their own hands. Sir Boswell.
traitor. A protagonista é a própria Elizabeth, uma personagem que começa tipo a Sansa, mas acaba virando a Cersei ao longo da série, fazendo de tudo pra conseguir poder e influência. E além disso, a série ainda conta com a Michelle Fairley interpretando a sogra da princesa, que todo mundo lembra por interpretar a Catelyn, lá no Game of Thrones. There are things that are necessary for the greater good, things that must be done. E ainda tem várias outras personagens femininas importantes, e um grande mérito da série, galera, é mostrar a ascensão do rei Henrique VII pela perspectiva delas, o que é muito legal. É uma pena que só tenham feito 8 episódios, mas pelo menos a história é bem fechadinha e não fica aquela sensação de que ficou incompleto e nem uma enrolação de séries muito longas. They will fight tooth and nail till the whole country looks like this. I'm trying to protect my son. The only way you can protect our sons is by telling the world you killed the boy. Outra série que vale mencionar é The Bastard Executioner, produzida pelo Kurt Sutter, que é o mesmo criador de Sons of Anarchy. Como já era a marca registrada desse autor, a violência e a falta de pudor são características que estão aqui presentes, sem medo de chocar a audiência, né, com cenas ainda mais pesadas. Só que a história, galera, ela se passa numa província lá no Reino Unido durante o século XIV e mostra a trajetória de um ex-cavaleiro que se disfarça de executor para vingar sua família. Ou seja, é anterior à última série, anterior a tudo, anterior até a Game of Thrones. Sim. No início ele tá de boa e faz de tudo pra evitar qualquer treta, mas um nobre tirano acaba ferrando com a vila dele e aí ele é obrigado a pegar a espada e ir atrás desse cara. O resultado disso são cenas de ação que foram muito elogiadas pela crítica, só que com um roteiro que não chega à altura, já que os diálogos não são lá muito elaborados. Who are you, woman? Truly. What's your interest in me? You have a faith. O próprio Kurt Sutter acabou encerrando a produção da série no final da primeira temporada, mas ainda disse que curtiu bastante trabalhar com essa temática medieval. Deve ser muito louco, né? Fazer um set de, mano, espadas loucas, mulheres Mas deve dar frio também de ficar lá deve dar frio, lutando, exatamente, naquele frio, naquele vento, uma gripe. Baroness, what brings you to our simple village? I'll not waste your working daylight telling you things you already know. Também não dá pra deixar de fora The Last Kingdom, baseado nas crônicas saxônicas do Bernard Cornwell, que é um dos melhores escritores de ficção histórica atualmente. Já dá pra ter uma ideia que a série se passa na época das invasões germânicas na Grã-Bretanha, mostrando os dois lados aí da guerra entre os ingleses e os vikings no século IX. Inclusive, viking é uma coisa que a galera ouve viking e já quer assistir, né? Ai, os vikings. Pô, a série de Vikings é demais. É, muito louco. E apesar da série não contar tudo exatamente como aconteceu, a produção é muito fiel à história na caracterização, figurino, cenário e até na linguagem dos personagens. You are no longer a part of Uhtred's path. It is true. Out. O protagonista da série é conhecido só como Uhtred. E inicialmente quem tá nesse papel é o garotinho Tom Taylor, dando um show de interpretação que quase ofusca os adultos. Na verdade, ele chama muita atenção, cara. And I'll give you the head of the man who killed Uhtred. Mas os outros atores também não deixam nada a desejar, Rolandinho. E o foco mais político, usando as cenas de guerra como um pano de fundo, cria um impacto muito legal nas horas dos diálogos. I hope you're carrying silver, priest. We've saved your life. E a série tem 2 temporadas e a terceira tá confirmada pra 2018. E como são 10 livros das crônicas saxônicas, os caras têm muito material pra adaptar pra televisão. Não é que nem Game of Thrones, que todo mundo tem medo que o George R. R. Martin aconteça alguma coisa com ele. E aí fique sem final. E já que a gente entrou nesse assunto, vamos terminar esse vídeo falando aqui de Vikings, que é uma série que consagrou os guerreiros nórdicos na televisão. Quem assistiu se emocionou, chorou e ficou um pouco de nojo também, que tem umas cenas bem gore. E com vontade de enrolar a barba. Só pela temática já dá pra saber que é épica. E ainda mais é irado saber o que aconteceu com os vikings, né? Porque os fatos são realmente inspirados na vida real. O protagonista é o Ragnar, que foi baseado num dos maiores conquistadores da história, responsável por levar os vikings além do mar e invadir as terras inglesas pela primeira vez. É verdade. A série mostra tudo isso, desde os conflitos internos entre os líderes lá germânicos, até as guerras e a relação com os reis da Bretanha. Treta, né? Treta. É treta inglesa, chazinho e muita porrada. Não tem muito chazinho, tem mais porrada. How was your voyage? Successful, I hope? For all our sakes? The Saxons attacked us when we returned to the boat.
E também rola uma preocupação bem grande em retratar a mitologia nórdica, que tem uma influência bem forte na vida dos personagens e nos acontecimentos dessa série. Então se você gosta de mitologias, tá aí. Na verdade, galera, toda a cultura viking tá muito bem representada, né, caracterizada desde os figurinos, rituais, cenários e até detalhes da sociedade, criando um ambiente bem realista e não completamente estereotipado, como a gente vê por aí. Inclusive, isso dá um destaque bem maior para as personagens femininas, já que elas eram bem mais igualitárias, né, em questão de gênero. Os homens e as mulheres na cultura viking eles brigavam também. saíam na porrada. Os homens... Não que a gente não saia, né? I hope the gods are watching. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo Pipocando. Tia, solta o cajado e vem pro YouTube.